Paz do Senhor, irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra. Ela se encontra no livro de Números, capítulo 11, versículo 31, até o 34. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar, e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Irmãos, essa palavra, ela me tocou muito, então gostaria de compartilhar com os irmãos que o povo se encontra no deserto, onde passou 40 anos ali, até que a promessa fosse cumprida, e esse povo não chegou até Canaã. Nesse momento eles estão murmurando, eles pediram muito ao Senhor que desse carne. No começo do capítulo, eles vão lembrar do tempo que eles eram escravos no Egito. Então eles comentam que antes eles tinham as coisas, lembram que comiam lá, e reclamam porque só tem o maná. Então eles querem carne. E aqui eu vejo a murmuração, quando ela começa, ela nem tem uma causa justa, ela tem uma visão limitada, porque eles estão reclamando de um tempo onde que eles eram escravos, onde eles sofriam, e reclamando de suprir algum desejo da carne, neste caso é o alimento que eles queriam de lá, e a visão fica tapada deles, porque geralmente quando você olha para o passado, sua visão vai ficar cegada mesmo, o entendimento vai ficar cegado, porque eles não se lembram das maravilhas que Deus fez, ou pelo menos neste momento, a murmuração está ali, a visão está tão pequena que eles não conseguem perceber que esse Deus foi que abriu o mar para eles passarem. Foi esse Deus que se maná caía do céu para alimentar eles. Que isso é tremendo, irmão, saber que um Deus tirou eles de lá, do Egito, e os conduziu até Canaã, porque Deus prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpriu a promessa, mas esse povo não chegou lá. Os únicos dois que chegaram foi Caleb e Josué, porque esse povo reclamou, esse povo murmurou demais, esse povo pediu, e aqui Deus até concede o que eles pedem. Então vocês querem carne, então vocês se fartam de carne. Tanto que eles ficaram dias fartando de carne. E eles morreram por um desejo. Eles queriam muito, então Deus deu. Deus permitiu, mas não era a vontade dele. E muitas vezes, irmãos, é conosco também. Às vezes a gente pede as coisas sem discernimento, sem uma visão, porque a gente não está entendendo a situação. Porque muitas vezes, até num passo de obediência, você não vai entender o que está acontecendo. Eu diria que a maioria das vezes que eu dei um passo obedecendo à vontade de Deus, eu não via nada, mas eu sabia quem estava ao meu lado. E era a vontade dele que eu desse passo, então eu dei. E eles queriam algo palpável, né? Eles queriam suprir só o desejo da carne. Irmãos, que a gente vigie, para que a gente não se torne murmurador, para que a gente não se torne ingrato, querendo entender a situação. Às vezes as pessoas querem muito porquê, né? A gente vai conversar, mas por que disso? Mas por que está acontecendo isso agora? Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho um Deus que supre a minha vida e Ele provê todas as coisas. Então eu não preciso saber o porquê que acontece, eu preciso obedecer. Se eu olhar para as veredas antigas, eu sei que Deus também na minha vida já abriu o mar para mim e para você também, meu irmão, acredito.
E quantas maravilhas ele já fez. Uma maior foi ele ter me tirado do mundo e ter me trazido para os seus caminhos, né? Eu não fiz nada que merecesse, foi por graça. E eu já vejo a graça do Senhor no Antigo Testamento, isso é maravilhoso. Qual graça que ele teve com esse povo, de estar aos 40 anos falando. Eles ficaram 40 anos vivendo da graça do Senhor Jesus ali, mas murmuravam, estavam cegos, estavam perto, mas estavam longe. Estavam perto porque estavam vendo a promessa, mas estavam longe porque não tinham entendimento. Então eles ficavam andando em círculo. E, amados, o que mais importa hoje em dia não é a circunstância, não é o lugar que você está, não é o que está acontecendo, nem a enfermidade, é você estar perto do Senhor. O Senhor tem maravilhas para cumprir nas nossas vidas, usar nossas vidas. Às vezes a gente está saindo, voltando, fazendo as coisas e precisa, às vezes, de um baque, de acontecer algo, para que a gente dê valor, porque realmente importa. É falar de Jesus, é ver vidas transformadas através da vida do Senhor, que você tem feito para o reino, para a glória do Senhor Jesus. Não deixa a chama se apagar por murmuração, não. Está acontecendo agora, da glória a Deus. Meu Deus sabe de todas as coisas. Eu errei, peço perdão, mas continua caminhando. Caleb, quando ele conquista, chega a Canaã, ele pede o alto. E ele fala que a mesma força que ele teve quando Deus prometeu foi no dia que ele conquistou. E assim é o nosso Deus, não importa a idade, não importa o tempo. Deus prometeu, ele vai cumprir. E esse povo não, eles ficaram se queixando tanto e acabaram morrendo. E que nós não morramos no nosso orgulho, no nosso ego, nos nossos desejos. Se Deus não deu, amém. Que Deus mostre a sua vontade. Sempre pede que Deus mostre a sua vontade na sua vida. A palavra do Senhor diz que é melhor o início das coisas do que o fim delas. Então que a gente persevere até o fim. Canaã celestial. Os coroados não são os que iniciam bem, mas os que chegam até o final. Que a gente chega até o final confiante, com a mesma força que Paulo, que muitos outros homens de Deus chegaram. Em nome de Jesus. Amém.